As facções na guerra da Ucrânia já não são apenas Ucrânia e Rússia. Desde o início da guerra, o exército russo sofreu enormes perdas contra a defesa ucraniana. A maioria dessas baixas foram soldados. Embora a Rússia tenha tentado compensar o déficit militar com decisões de mobilização, já não consegue fazer isso, pois não só não conseguiu cobrir a necessidade de soldados, como também a de armamento para o exército russo. Por essa razão, a Rússia firmou alguns acordos mútuos com os países com os quais estava aliada. Esses acordos eram principalmente para o fornecimento de matérias-primas necessárias para a produção de armas russas e para reativar a economia russa, que tinha sido prejudicada pela guerra. Mas a Rússia assinou um acordo muito diferente com a Coreia do Norte. O acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte, firmado no verão passado, incluía não só a exportação de armas e combustível. A Coreia do Norte também concordou em fornecer mão de obra para o exército russo. Os soldados do exército norte-coreano, vistos na linha de frente ucraniana nas últimas semanas, mostraram da melhor maneira possível o que implica o acordo de aliança entre os dois países. O mundo se alarmou quando os soldados norte-coreanos se uniram à guerra ao lado da Rússia. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Isso gerou preocupações com a segurança global. Estados Unidos, países europeus e Coreia do Sul fizeram várias advertências à Rússia para que retirasse as tropas norte-coreanas da linha de frente. A Coreia do Sul chegou a afirmar que converteria a ajuda humanitária à Ucrânia em ajuda militar desde o início da guerra. A Coreia do Sul também deixou claro que usará a força contra a Coreia do Norte caso as tropas não sejam retiradas. Mas, apesar de tudo isso, há muitas evidências de que tropas norte-coreanas foram vistas na linha de frente, e as provas aumentam a cada dia. Então, qual será o destino dos soldados norte-coreanos que servirão como carne de canhão contra o crescente poder de fogo do exército ucraniano? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou esta semana que foram vistas tropas norte-coreanas vestindo uniformes militares russos avançando em direção à Ucrânia. Austin fez essas declarações em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro da Defesa sul-coreano, Kim Jong-un, na quarta-feira, em meio à crescente preocupação com o envio de até 11 mil soldados por parte da Coreia do Norte para apoiar a Rússia. Austin destacou que as autoridades estão debatendo ativamente como responder ao envio de tropas norte-coreanas. No início desta semana, o Pentágono anunciou que a Coreia do Norte havia enviado cerca de 10 mil soldados para treinamento na Rússia em meio à guerra que Moscou mantém com a Ucrânia. Acreditamos que a República Popular Democrática da Coreia do Norte, usando o acrônimo do nome oficial da Coreia do Norte, enviou um total de cerca de 10 mil tropas para treinar no leste da Rússia e que essas tropas reforçarão as forças russas próximas à Ucrânia nas próximas semanas, disse aos jornalistas a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh. Singh informou que algumas tropas norte-coreanas já se aproximaram da Ucrânia e acredita-se que estejam se dirigindo para a região fronteiriça russa de Kursk, onde as forças russas lutam para repelir a ofensiva ucraniana. A Coreia do Sul e seus aliados estimam que a Coreia do Norte já enviou 11 mil soldados para a Rússia, segundo um alto funcionário do gabinete presidencial sul-coreano, que falou sob condição de anonimato. Acredita-se que mais de 3 mil dessas tropas se deslocaram para as zonas de guerra no oeste da Rússia, disse o funcionário. Mas não foram reveladas localizações específicas. Samuel Crane Evans, membro associado do Royal United Services Institute, declarou anteriormente que dezenas de milhares de tropas norte-coreanas poderiam ter um impacto significativo no esforço de guerra. Realmente depende de como serão utilizadas e de quantas tropas norte-coreanas serão enviadas. Se forem utilizadas como tropas de linha de frente e enviadas em dezenas de milhares, poderiam contribuir de forma muito significativa para o esforço de guerra da Rússia, acrescentou. Ao que parece, algumas tropas de vanguarda norte-coreanas chegaram à cidade russa de Kursk, uma área que as forças ucranianas controlaram após um contra-ataque surpresa em agosto.
Austin expressou sua preocupação de que a Rússia possa levar tropas norte-coreanas diretamente para a batalha, mas advertiu que ainda não está claro se serão usadas em combate. Estão fazendo isso porque o presidente russo, Vladimir Putin, perdeu muitas tropas, disse Austin. O ministro da Defesa sul-coreano, Kim, disse que não acreditava que o envio de tropas levaria necessariamente a uma guerra na Península Coreana, mas alertou que poderia aumentar as tensões de segurança entre os dois países. Falando através de um intérprete, Kim afirmou que é muito provável que Pyongyang exija tecnologias avançadas, incluindo o desenvolvimento de capacidades nucleares e de mísseis balísticos em troca do apoio. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que esperava confrontos entre tropas norte-coreanas e ucranianas em questão de dias. Em uma entrevista à emissora nacional sul-coreana, Korean Broadcasting System, Zelensky desmentiu as recentes informações de que um pequeno número de tropas norte-coreanas teria cruzado para a Ucrânia. Até agora, as tropas norte-coreanas não participaram das batalhas. Elas estão se preparando para participar dos combates em Kursk, afirmou. Zelensky acrescentou que recentemente discutiu o assunto com o presidente sul-coreano, Jeon Suk-yeol, que o alertou de que cerca de 3.000 soldados norte-coreanos já estavam estacionados perto da linha de frente ucraniana e que esse número poderia aumentar em breve para 12.000. O líder ucraniano disse que os norte-coreanos capturados seriam tratados como prisioneiros de guerra e descartou a possibilidade de que fossem devolvidos à Coreia do Sul. O mais importante para nós é aumentar os recursos que trocaremos por prisioneiros de guerra ucranianos capturados pela Rússia. Por isso, estamos dispostos a trocar até mesmo militares norte-coreanos por ucranianos. Moscou e Pyongyang ainda não reconheceram oficialmente que a Coreia do Norte tem tropas em solo russo, mas nenhum dos dois negou. A mídia estatal russa citou o vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Kim Jong-il, na semana passada. Se isso existir, creio que estaria de acordo com o direito internacional, declarou Kim Jong-il. Em um discurso contundente proferido na quarta-feira na ONU, o enviado de Pyongyang chamou os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros países de criminosos que ameaçam a paz e a segurança mundial. Robert Wood, embaixador adjunto dos Estados Unidos na ONU, disse que as tropas norte-coreanas provavelmente voltariam em sacos para cadáveres se unissem à guerra. O principal diplomata da Coreia do Sul na ONU descreveu os soldados como mera carne de canhão. É trágico que poderiam ter tido uma vida muito melhor se apenas tivessem nascido ao sul da zona desmilitarizada, acrescentou. O governo de Biden anunciou na quinta-feira que cerca de 8.000 soldados norte-coreanos foram enviados para a região russa de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia. O relatório compartilhado pelo embaixador adjunto Robert Wood durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU aponta para uma aliança militar cada vez mais profunda entre Moscou e Pyongyang. Recebemos informações de que agora há cerca de 8.000 soldados norte-coreanos na região de Kursk, disse Wood, referindo-se à República Popular Democrática da Coreia, o acrônimo oficial da Coreia do Norte. A Rússia convocou uma reunião do Conselho para discutir a paz e a segurança internacionais. Wood então fez uma pergunta respeitosa ao seu homólogo russo. A Rússia ainda mantém que não há tropas norte-coreanas em seu território. Zrenia perguntou Wood. Como o representante russo não respondeu à pergunta de Wood, o Conselho ficou em silêncio. Ucrânia, Estados Unidos e Europa ficaram horrorizados com a notícia de que Pyongyang havia enviado 3.000 soldados para treinar e lutar na guerra. Mas a notícia tem um significado especial em Seul, a 7.300 quilômetros de Kiev, onde a Coreia do Norte é ao mesmo tempo inimiga e vizinha. Este conflito, antes um problema da Europa, agora também é da Ásia. Em troca de armas e tropas, Pyongyang garantirá o dinheiro de que tanto precisa e, possivelmente, o conhecimento técnico russo sobre mísseis balísticos intercontinentais e submarinos. Melhorias em equipamentos que aumentarão significativamente a ameaça que o Norte já representa para seus vizinhos. Seul acompanha de perto a evolução da situação na Ucrânia.
O envio de tropas da Coreia do Norte indica que a guerra na Ucrânia não é mais um conflito que tem pouco a ver com a Coreia do Sul, editorializou o Korea Times. O massivo envio de tropas mostra que as relações entre Rússia e Coreia do Norte foram além do fornecimento de rifles, balas e mísseis de curto alcance, alcançando o nível de uma aliança de sangue, afirmou o Korea Herald. A Coreia do Sul teme que o envolvimento da Coreia do Norte no conflito da Ucrânia possa ter repercussões ao longo da fronteira, onde as tensões já são elevadas. Sob a presidência do conservador Jun Suk-yeol, a Coreia do Sul assinou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Kremlin e forneceu ajuda humanitária e não letal à Ucrânia. Segundo a imprensa desta semana, a Coreia do Sul estava considerando enviar oficiais à Ucrânia para fornecer informações sobre as táticas de guerra da Coreia do Norte e participar no interrogatório de soldados norte-coreanos capturados. A Coreia do Sul é o maior exportador de armas do mundo, com vendas de 14 bilhões de dólares no ano passado, mas há muito tempo mantém uma política de não fornecer armas a países em conflito. Isso inclui a Ucrânia. No entanto, o envio de tropas norte-coreanas está aumentando a pressão sobre Jun para que ele suspenda essa restrição. Para isso, ele terá que superar obstáculos jurídicos e políticos. Jun declarou à imprensa esta semana que o país não ficará de braços cruzados enquanto o norte ameaça a segurança mundial e alertou que armar as forças ucranianas era uma opção. Embora mantenhamos nosso princípio de não fornecer diretamente armas letais, podemos revisar nossa postura de forma mais flexível dependendo do nível das atividades militares da Coreia do Norte, disse Jun. Em Seul, cresce o apetite por maior apoio à Ucrânia, embora isso levante a possibilidade de que armas sul-coreanas sejam usadas para matar soldados norte-coreanos em uma guerra a milhares de quilômetros de distância. Ewan Graham, analista sênior do Instituto Australiano de Política Estratégica, declarou: a questão é se Seul flexibilizará as restrições à ajuda militar direta. Mas isso não será fácil, pois em alguns casos exigiria uma mudança constitucional, afirmou. Graham acrescentou que Kim concordou em enviar suas tropas por motivos transacionais cínicos e não por interesses estratégicos compartilhados. Algo notável, no entanto, considerando que até mesmo a Bielorrússia, vizinha da Ucrânia, se distanciou de um papel de combate direto. 70 anos após o término de seu conflito de 3 anos com um cessar-fogo e a criação da fronteira mais armada do mundo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão travando uma guerra indireta na Europa, segundo Ramon Pacheco Pardo, professor de Relações Internacionais do King's College de Londres. O Sul já está fornecendo ajuda militar indireta à Ucrânia, carregando projéteis de artilharia que Kiev vende a seus aliados e que são então enviados à Ucrânia, enquanto o Norte fornece diretamente para a Rússia. Tanto o Sul quanto o Norte estão obtendo informações valiosas da guerra. Seul enviar armas letais diretamente para Kiev só enfatizaria que as duas Coreias estão travando uma guerra por procuração, afirmou. Existem dúvidas sobre a eficácia dos soldados norte-coreanos em combate, pois eles carecem de experiência no campo de batalha. Mas a campanha na linha de frente na Ucrânia será uma rara oportunidade para Kim avaliar como seu exército de 1 milhão de homens se comporta em combate real. No entanto, as armas norte-coreanas são mais importantes que os soldados na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Gabriel Johnson, professor de estudos coreanos na Universidade de Estocolmo, disse que lutar na Ucrânia permitiria à Coreia do Norte testar as capacidades tanto de seus soldados quanto de suas armas. A Coreia do Norte também poderia receber receitas e ajuda da Rússia para seus programas de mísseis e nuclear, disse ele. E acrescentou que isso permitiria à máquina de propaganda do Norte afirmar, ainda que de forma fantasiosa, que seu poderio militar é equivalente ao dos Estados Unidos. A decisão de Kim de se aproximar tanto de Putin apenas fortalecerá o programa de armas nucleares do Norte, que está driblando as sanções. Isso é uma má notícia para o Sul, onde alguns pedem que o país desenvolva suas próprias armas nucleares. Harry Cassianis, diretor sênior de assuntos de segurança nacional do Center for the National Interest, em Washington, declarou: as forças norte-coreanas têm uma missão: lutar e morrer pela Rússia, e, de quebra,
Fazer com que Kim Jong-un ganhe bilhões de dólares para que Pyongyang tenha dinheiro mais do que suficiente para burlar as sanções e nunca abrir mão de suas armas nucleares. A realidade é que quanto mais a guerra na Ucrânia se prolonga, mais Putin dependerá da Coreia do Norte, fortalecendo cada vez mais a família Kim e enchendo as contas bancárias do regime, acrescentou. Por outro lado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos de América, Lloyd Austin, afirmou que, enquanto o líder norte-coreano lançava um novo míssil balístico intercontinental, qualquer ataque nuclear de Kim Jong-un significaria o fim de seu regime. Austin e seu homólogo sul-coreano, Kim Jong-un, presentes em Washington para a 56ª Consulta de Segurança Estados Unidos-Coreia do Sul, descreveram sua aliança como a pedra angular da paz, estabilidade e prosperidade na Península Coreana, segundo um comunicado conjunto emitido após a conferência. Eles expressaram grave preocupação com a contínua expansão e modernização dos programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte, e condenaram os frequentes lançamentos de mísseis de Kim, seus esforços para lançar satélites espiões e o envio de armas para a Rússia, que tem minado as sanções. Austin reafirmou o compromisso inabalável de Washington com a defesa da Coreia do Sul por meio de uma dissuasão ampliada, tanto pelo escudo nuclear dos Estados Unidos quanto por suas capacidades militares convencionais. O Ministério da Defesa norte-coreano afirmou, em um comunicado divulgado pela mídia estatal, que o lançamento demonstrava a modernidade e confiabilidade de sua dissuasão estratégica, chamando-a de a mais poderosa do mundo. O ministério acusou seus rivais de aumentar as tensões e ameaçar a segurança do norte por meio da aliança nuclear e de várias manobras militares arriscadas, afirmando que isso forçava Pyongyang a reforçar ainda mais suas capacidades estratégicas e de resposta nuclear. O Ministério da Defesa do Japão disse que o projétil foi lançado pela manhã e atingiu uma altitude máxima de cerca de 4.300 metros enquanto voava em direção ao nordeste do Mar do Japão, conhecido na Coreia como Mar do Leste. Segundo o ministério, o míssil permaneceu no ar por cerca de 86 minutos, o maior tempo registrado entre os mísseis norte-coreanos. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos emitiu um comunicado condenando o lançamento e exigindo que Pyongyang se abstenha de mais ações ilegais e desestabilizadoras. De acordo com um banco de dados do James Martin Center for Non-Proliferation Studies, em Monterey, Califórnia, Kim Jong-un ordenou mais de 236 testes de mísseis durante seus 13 anos de liderança suprema que podem percorrer ao menos 300 quilômetros e transportar cargas de no mínimo 500 quilos. Isso representa 13 vezes mais testes de mísseis realizados durante os 17 anos de governo de seu pai e antecessor, Kim Jong-il. Além das tensões que este apoio militar entre a Rússia e a Coreia do Norte gerou, é importante destacar que esse movimento pode sinalizar uma nova era de alianças globais baseadas em interesses econômicos e militares compartilhados, o que preocupa diversas potências. A presença norte-coreana na Ucrânia indica uma expansão das zonas de influência e conflito, algo que reflete a fragmentação da ordem mundial estabelecida após a Guerra Fria. Em meio a isso, tanto o Ocidente quanto o leste asiático observam atentamente as movimentações estratégicas dos dois países. Os especialistas afirmam que esse alinhamento com a Rússia pode proporcionar a Kim Jong-un os recursos e o suporte tecnológico que ele precisa para fortalecer seu próprio regime, além de possibilitar o desenvolvimento de um arsenal nuclear e balístico mais avançado. Isso representa uma ameaça não apenas para a Coreia do Sul, mas para todo o leste asiático, que já está em estado de alerta com os testes de mísseis frequentes e as ações provocativas de Pyongyang. A possível presença de tropas norte-coreanas no conflito ucraniano levanta outra questão: qual será a reação do Ocidente? Será que veremos uma escalada no fornecimento de ajuda militar para a Ucrânia, incluindo armamentos mais sofisticados que até agora foram evitados? E se a Coreia do Norte enviar ainda mais tropas? Como isso pode afetar o equilíbrio das forças na região? O envolvimento direto ou indireto dos Estados Unidos e de seus aliados pode transformar o conflito em um cenário de guerra por procuração em uma escala global.
Outro ponto que merece destaque é o impacto humanitário e social sobre os próprios soldados norte-coreanos. Eles serão expostos a um nível de combate que pode gerar grandes perdas. Como o regime norte-coreano, com um histórico de controle extremo, lidará com possíveis deserções ou prisioneiros de guerra? Com tantas questões em aberto, o que nos resta é acompanhar os desdobramentos dessa aliança em comum e as possíveis respostas dos países envolvidos. O que você acha sobre isso? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!